Então, fala pessoal, meu nome é Fernando, estamos aqui para mais um episódio do Fala Físio Podcast. Hoje, para apresentar a nossa convidada de hoje, nós estamos aqui com a Maria Eugênia Ortiz, que é fisioterapeuta esportiva e ortopédica há 42 anos. Ela trabalhou 18 anos no departamento de esporte do CS Sul, além de ter atuado 5 anos na Liga Feminina de Vôlei Nacional. Participou de 3 ciclos olímpicos, de Londres em 2012, Rio 2016 e o Tóquio 2020. Além de 4 mundiais, 2 pan-americanos e uma competição de ginástica artística na Rússia. Tem atuação com a ginástica e proprietária de uma clínica em Florianópolis, e durante sua carreira atendeu atletas como Ana Moser, o Fofão, a Médico Paulo, o Hugo Calderano, o Arthur Zanetti, o Arthur Nuri e a Rebeca Andrade. Bom, Gigi, a gente conversou um pouquinho, mas queria, na verdade, agradecer por você ter aceitado o meu convite. E ainda mais para falar de um tema que, apesar de ser muito abordado nas terapias, não é muito conversado. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa colocar os pingos nos is para determinar o que é certo e o que é errado. Então, como eu já falei, a gente vai falar sobre a importância do sistema facial para o fisioterapeuta, mas eu sempre deixo um espaço tanto para o convidado ou convidada se apresentar e também já responder uma pergunta que eu costumo fazer, porque eu acho que consegue apresentar de uma forma geral quem é a pessoa, que é do porquê que você escolheu a fisioterapia como profissão. Então, olá pessoal, obrigada, Fernando, pelo convite. Muito prazer estar aqui, poder falar com os colegas fisioterapeutas ou com colegas de outras áreas da saúde, poder falar sobre um assunto de extrema importância, né? Um assunto importante para nós que trabalhamos com o tecido humano, né? Eu escolhi a fisioterapia, é até engraçado isso, assim, porque na verdade eu queria fazer educação física, sempre fui muito apaixonada por esporte, eu era praticante do voleibol, era atleta, vivia me machucando, me tratando, mas assim, na minha cabeça eu tinha que continuar na linha de esporte, então eu queria fazer educação física, né? Acho que acontece isso com muitos profissionais. E naquele ano, por alguma razão, eu morava em Piracicaba, uma cidade pequena, faculdade também pequena, a Unimep, né? E aí naquele ano não abriu turma para educação física. E era a primeira turma de fisioterapia da universidade. A universidade não estava nem reconhecida ainda, a faculdade de fisioterapia. Então, eu acabei indo meio assim, por obra do destino, sabe? Porque me falaram, vai para essa área que tem a ver com movimento também, tem a ver com recuperação de lesão, aquilo me chamou a atenção e eu acabei indo. Mas no primeiro dia de aula, eu já tive a certeza de que eu estava no lugar certo, já me apaixonei pela matéria e já fui de cabeça, né? E me dediquei a vida toda para fisioterapia, em especial para fisioterapia esportiva. Eu tenho uma história parecida porque foi a mesma coisa, né? Eu sempre tive muito envolvimento com esporte e quando você... Não estou te ouvindo. Opa! E aí, se aconteceu alguma coisa? Ouve agora? Sim, agora sim. Eu tenho uma história parecida em que eu era atleta, então a primeira coisa quando você pensa, quando você é atleta, de profissão, que é quando você não consegue ser atleta, é a educação física, né? Mas acho que com o tempo você vai vendo que é uma profissão, quer dizer, que a fisioterapia é uma profissão mais ampla, né? Que a educação física em jeitos, em áreas que você pode atuar, né? Então, sim.
Acredito que tanto para mim... Existe muito essa confusão, né? A gente é muito jovem quando tem que escolher profissão, às vezes não conhece todas as possibilidades, né? Ainda mais em 1980, e nem tudo a gente conscientemente escolhe, algumas coisas, né? Eu acho que o universo escolhe para a gente, sabendo do nosso íntimo qual é o nosso desejo. Então, no fim, deu tudo certo, para mim deu tudo certo. Que bom. E agora, para a gente entrar um pouquinho mais do tema da live, do episódio, para a gente entrar um pouquinho mais no tema, e começar do começo, na verdade, né? O que seria o tecido facial em questões de anatomia, né? Querendo ou não, é um dos vários tecidos que a gente tem no corpo, e em questões de fisiologia também. Bom, o tecido, então, nós vamos falar duas coisas que estão ligadas. Uma, eu vou falar para vocês do tecido facial, da fáscia, e outra do sistema facial, onde ele está inserido, né? Então, a fáscia, ela é um tecido que recobre o nosso corpo. Ela está intimamente ligada ao nosso esqueleto, ao nosso sistema músculo-esquelético. Então, é um tecido de cobertura que a gente tem, muito parecido com uma faixa branca, né? Por isso que levou o nome de fáscia, esse nome que veio do grego. Então, na verdade, um enfaixamento que a gente tem de um tecido conjuntivo muito específico. Anatomicamente, ele é composto por duas camadas, então, uma mais fibrosa, que embrulha a gente como se fosse... sabe quando a gente vai para o aeroporto e coloca a mala para passar aquele filme branco, né, para poder viajar e proteger? Então, a fáscia profunda, que é essa membrana, essa lâmina que eu estou falando, ela faz exatamente isso, ela vai recobrindo a gente, enfaixando a gente externamente, reforçando em alguns pontos, principalmente os articulares, formando as sindesmoses, formando alguns retináculos e tal, e daí ela desaparece aqui no rosto, né, como se fosse realmente uma roupa de mergulho, assim, com capuz, né, e ela também desaparece aqui no dorso da mão e do pé. E sobre ela, ainda sendo o mesmo tecido, porém de característica diferente, a gente tem isso classificado como fáscia superficial, mas na verdade é uma fáscia só. Então a parte mais profunda, ela é fibrosa, e essa parte mais externa, mais superficial, ela é completamente elástica e contém bastante célula de gordura, bastante tecido conjuntivo frouxo. Então, isso seria a fáscia, é essa roupa que está abaixo da pele e do tecido adiposo e acima do tecido muscular do esqueleto humano, entendeu? Então, essa fáscia, como você falou, ela é o maior tecido do corpo humano, porque ela não tem separação, né? Então, é uma roupa que a gente tem, ela tem o mesmo tamanho da pele. Então, é um revestimento, uma segunda pele, poderíamos dizer assim, tá? E o que foi descoberto é que esse tecido, que é tecido conjuntivo, ele faz parte de um esqueleto fibroso que é o tecido conjuntivo como um todo, né, que é a nossa estrutura fibrosa. Então, é o mesmo tecido conjuntivo que está lá no osso, que está na cartilagem, que está nos nervos. Então, a gente tem um revestimento em tudo que está interligado. E isso, sim, é chamado de sistema facial. Tá? Então, quando a gente mexe na fáscia, assim como quando a gente mexe numa víscera, quando a gente mexe numa articulação, a gente está trabalhando, está interferindo com o sistema facial como um todo. Não sei se expliquei, ficou bem claro isso, Fernando? Sim. Tá? E aí é um tecido, né, a gente abordou a anatomia, que é um tecido, como você mesmo falou, uma segunda pele, né, que eu acho que, pelo menos eu tinha essa dúvida, que eu achava que eram vários, né, mas é só um. Só um. E além dessa questão de localização,
falando de anatomia e de fisiologia, né, do que é feito, quais seriam as funções fisiológicas e também algumas outras mais específicas de movimento ou Olha, de outras? como eu disse, elas têm características bem diferentes, né? Mas assim, vamos dizer que a principal função da fáscia seria realmente essa de suporte, de revestimento, né? Então, você tem ali um tecido muito resistente, que reveste tudo, que dá sustentação, que dá estabilidade, né? Enfim, basicamente seria isso que a gente aprende na faculdade. Só que o que se sabe hoje em dia é que esse tecido, ele está envolvido com muitos outros tecidos. Então, por exemplo, ele está muito envolvido com o tecido vascular, né, circulatório. Ele é muito irrigado, por ali passam inúmeras veias, vasos, né, vênulas, o sistema linfático está acontecendo ali, né, então tudo o que acontece, você tem uma inervação, a presença maciça de células nervosas, terminações nervosas livres, receptoras de dor, você tem mecanorreceptores presentes ali, talvez eu possa esquecer alguma coisa, mas enfim, tudo o que acontece nesse sistema está ligado, afeta o sistema facial, e tudo que acontece no sistema facial afeta o sistema circulatório, afeta o sistema nervoso, afeta a nossa parte biomecânica, afeta a nossa parte biológica, porque as células do sistema imunológico estão ali presentes na face superficial, né? Então, é impossível você achar que a fáscia só faz a sustentação, sabe? Só dá o revestimento e dá o suporte, não é isso, né? Então, assim como a pele hoje está sendo muito estudada, né? Nunca houve tanta alusão, tantas descobertas sobre a pele, também o tecido facial é um tecido que de uns 20 anos para cá, ele começou a ter recursos, né, de pesquisa, não só pesquisas de imagem, mas assim, hoje consegue saber, cada ano que passa, descobre-se mais células presentes nesse tecido, células importantes, células que produzem ácido hialurônico, né, células que produzem substâncias que são resolutivas da inflamação, e tudo que você faz nele, de certa forma, torna ele melhor capacitado para desempenhar o seu próprio papel, né? Agora, em relação à biomecânica, por exemplo, então, se você tem, que eu acho que é uma coisa que diz muito para o fisioterapeuta, né? Então, e é o que eu tenho trabalhado esses anos todos no esporte, né? Então, se você tem um tecido muito fibroso, agora eu vou falar mais da fáscia profunda, tá? Se você tem esse enfaixamento aí, que não é um tecido morto, ele é um tecido que ele responde ao estresse, ele fica mais rígido ao estresse, ele fica mais rígido se a pessoa não dorme bem, ele fica mais rígido se a pessoa, por exemplo, se alimenta muito mal, hidrata pouco, ou se ela está sob um estresse metabólico de treinamento, né? Ele fica mais rígido com contusões, né, que possam acontecer. Então, você tem um entorse, você tem uma luxação, você tem uma ruptura muscular, tudo isso afeta esse tecido. Então, faz muito sentido a gente pensar nisso. Se essa roupa está muito apertada por alguma razão, ou se ela está muito torcida ou comprometida, o movimento vai perder a sua qualidade. O movimento vai perder a sua amplitude, você vai ter um movimento que não vai ter uma resposta de coordenação motora tão precisa, né? Atrapalha a parte de percepção, a parte de equilíbrio. Então, é aí que a gente tem que dar importância para esse sistema, não pensar em recuperar só músculo, articulação, mas como está esse sistema, o que eu posso fazer por ele, que recursos eu tenho como fisioterapeuta para devolver a sua integridade. Então, é nisso que eu tenho trabalhado. E aí quando a gente fala
do fisioterapeuta, né, você falou que, né, por ter essa integração com vários sistemas, né, circulatório, entre outros, é apenas o fisioterapeuta do esporte ortopédico que pode trabalhar com esse tecido, ou, por exemplo, uma tensão na face, na região do diafragma, pode ser uma atuação de um fisioterapeuta numa UTI, por exemplo. Não entendi a sua pergunta, explica de novo. Pergunta de novo. Essa interação que existe entre o sistema facial e outros sistemas, eu entendo que outros fisioterapeutas de outra área, a não ser ortopédicos e esportivos, podem ter uma atuação sobre o tecido facial? Com certeza, com certeza. Olha, a fáscia, ela tem que ser uma matéria básica para todos os profissionais, e para todas as especialidades. Então, o médico tem que começar a rever esses conceitos, porque ele corta a fáscia, ele tem que saber, a fáscia ela é muito inervada, ela gera muita dor, né? Ela tem mais terminações nervosas livres do que mecanorreceptores. Então, o médico, o profissional da área do movimento precisa saber, porque quando ele está dando movimento, exercício, ele está dando alongamento, ele está interferindo, ele precisa saber a resposta desse tecido. Então, todos nós, o fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica, enfim, N áreas, precisa saber. Lógico que cada um vai levar esse conhecimento na prática para a sua especialidade, mas ele é um conhecimento básico, entendeu? Eu vou muito para a área do movimento porque me interessa, mas eu fiz meu mestrado e estou entrando agora, se Deus quiser, para o doutorado, junto com uma grande amiga minha, Larissa, que é doutora, e desenvolvemos uma técnica de intervenção miofascial, chamada reorganização miofascial, e essa técnica é para dor, ela é específica para o tecido facial para gerar analgesia. Então, quem trabalha com dor? Todos nós, fisioterapeutas, trabalhamos com dor. Então, interessa saber que você pode manipular a fáscia e obter analgesia. Interessa muito, né? Interessa muito para um fisioterapeuta que trabalha com um paciente oncológico, um paciente que sofreu uma mastectomia, perdeu amplitude de movimento, interessa muito saber que ele, recuperando o tecido facial, ele recupera a amplitude de movimento, e por aí vai, né, Fernando? Então, é uma ciência básica, tá? A gente precisa agora batalhar para que esse conhecimento passe a fazer parte das diretrizes, né, da grade lá eu nem sei como é que chama dentro da faculdade, mas das ementas das faculdades, né, precisa estar lá esse conhecimento, né, porque não está ainda, essa é a verdade, não está. E aí, além desse método que você desenvolveu e está estudando cada vez mais, quais são as formas que o fisioterapeuta pode manipular esse tecido, né? Todo mundo conhece a liberação miofascial, mas acho que, além de ter muitos estereótipos de como deve ser feita, por quantos segundos, se é sustentada, se é deslizante, etc. Quais seriam esses recursos que o fisioterapeuta tem para manipular o tecido facial? Então, olha só, eu fui me apaixonando pela pesquisa pré-clínica, né, os estudos experimentais, e eu estou cada vez mais envolvida com isso, porque ele nos mostra, ele nos ensina quais são as respostas biológicas e mecanobiológicas que você tem quando você estimula um determinado tecido. O tecido ósseo é um tecido que já foi muito estudado, todo mundo sabe, né? Como que ele reage quando você quer que o osso tenha estímulo para cicatrização, para calcificação, até mesmo para o crescimento. Quem não conhece um Elisarov, como é que funciona um Elisarov? Funciona através de um estímulo mecânico de tração, por tempo prolongado, né? Com uma tração constante, e a gente sabe que o osso cresce, né?
O dentista sabe que se ele colocar um aparelho que vá colocando tração nesse dente por um tempo prolongado, constante, ele vai conseguir que o dente mude de lugar. Então, o tecido ósseo é um tecido já muito estudado. Pele é outro tecido que também foi bem estudado. E a fáscia, já existem várias pesquisas mecanobiológicas que mostram como as células do tecido conjuntivo, elas respondem a um estímulo de tração, a um estímulo de compressão e a um estímulo de cisalhamento, que são as 3 principais cargas mecânicas que a gente pode, com a mão, com o cotovelo, com uma bolinha, enfim, até mesmo com ventosa, todo estímulo mecânico, ele consegue extrair uma resposta do mundo biológico. Então, se a gente sabe, e já tem pesquisa, não é de hoje, mostrando que a melhor carga para você trabalhar o tecido conjuntivo é uma carga oblíqua sustentada, tá? Isso é o básico que se tinha, né? Por isso que não dá para entender alguém tratar um tecido conjuntivo, que é um tecido macio, com todos esses elementos que eu já falei, tratar ele com uma carga compressiva perpendicular forte que gera dor, né? Isso vai gerar uma resposta de mais dor, de mais contração, tensão muscular, inibição das respostas celulares. Então, o que eu sugiro, assim, que as pessoas comecem a ler esses artigos e comecem a voltar no básico, tá? O que é um fibroblasto? O que essa célula... Tem muita literatura já sobre isso, né? O fibroblasto é a principal célula da face, do tecido conjuntivo. Como eu devo tratá-lo? Essa é a pergunta. Como eu trato um fibroblasto? Quando eu estou recuperando uma cicatriz, o que eu vou encontrar numa cicatriz, né? Eu tenho um tecido que está pouco diferenciado por um gesso que ficou lá muito tempo, né? Ou por uma imobilização. O que está acontecendo lá na célula? Hoje a gente já tem todas as informações. Qual é o melhor tempo que já se sabe hoje em dia para você estimular o tecido para ter uma resposta de remodelagem? Gira em torno de 9 minutos, tanto para analgesia como para remodelagem. Então, assim, nessa live não daria, teria que ser uma coisa, não dá para falar de forma tão banal sobre esse assunto, né? Mas o que eu quero alertar, e é isso que eu acho bem legal de estar aqui com você, porque tudo bem que são, olha, seis pessoas aí, mas são 6 profissionais. Esses 6 são multiplicadores. Então, a gente precisa alertar todo mundo. Tem coisa nova no mercado, não fique somente dentro dos consultórios, né, com medo de se arriscar. Eu estou com 62 anos e vou entrar com o doutorado agora, né? Por quê? Por satisfação, por poder contribuir, por ver que tem respostas para aquilo que a gente vê na nossa clínica, no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é por aí, estudar mecanismos, estudar respostas biológicas, mecanobiológicas. Que legal. Acho que, como a gente falou antes, o incentivo é sempre questionar e discutir, né? Sim. E aí também, quando eu estava bolando, né, o tema desse podcast, eu fiquei curioso também para conhecer um pouquinho mais do método Rolf, que, né, você sei que disserta vários cursos, então eu queria que você falasse um pouquinho mais desse conceito que, para mim, é desconhecido, né, principalmente de não ter tido na faculdade, por exemplo. Né? Sim. Então, o método Rolf é uma metodologia, entrou na minha vida no ano 2000. Eu sempre busquei tudo que era de terapia manual. E lá atrás, né, assim, o primeiro curso que veio para o Brasil de terapia manual foi o do Philippe Souchard, do RPG, eu fiz. Por um tempo aquilo foi suficiente, depois eu fui buscar outras coisas, acabei fazendo osteopatia. Enfim, fiz vários cursos, mas o que o Rolf me deu foi, assim, um grande encontro de domínio da manipulação do tecido conjuntivo, né? A doutora Aida Rolf, ela era uma pesquisadora bioquímica que pesquisava justamente o tecido conjuntivo.
E também gostava muito de algumas áreas, como yoga, né, como osteopatia. Então, ela gostava do movimento em si. E aí, ela trouxe alguns princípios super legais, assim. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo que acontecia no tecido lá dentro, né? Então, ela já falava que se você... que o tecido conjuntivo, ele responde a cargas mecânicas. E aí, essa resposta é o quê? Uma organização justamente desse sistema facial. O sistema facial é exatamente tudo que eu falei aqui, não veio da minha cabeça, né? Vem de fontes de referência, e a minha maior referência é a doutora Aida Rolf. Então, ela, de uma forma muito simples e didática, né, e muito prática, ela trouxe esse conceito. Olha, o tecido conjuntivo, a face, o sistema facial, quando está ruim, quando ele está disfuncional, ele afeta toda a organização do corpo. Então, ele puxa a cabeça para frente, ele leva o quadril para lá, ele desorganiza o macro e o micro. E a gente pode, através de cargas mecânicas, a gente pode gerar mudança, como é um sistema, e isso é muito legal, né? Então, assim, a sacada dela é assim, eu estou falando de um sistema, eu não estou falando de um braço, de uma perna, eu estou falando de uma estrutura, né? Se eu mexer numa parte, num pedacinho dessa estrutura, eu afeto o todo. E é aí que tem que começar a arrumação, sabe? Então, eu afeto, mexo com tudo e começo a dar informação sensorial, informação de movimento. Então, todo mundo acha que o método Rolf é só a aplicação da liberação miofascial, que nem chama liberação miofascial, ela nunca chamou a intervenção dela de liberação miofascial. Mas ali é a porta de entrada para o sistema. Manipula o sistema, ele se abre para mudança, e aí você coloca o quê? Educação de movimento. Você faz esse esqueleto levar informação num espaço novo lá para o córtex, e isso começar a fazer parte de um novo padrão de movimento. Então, basicamente, o Rolf é isso. Já tem 20 anos, logo depois que eu fiz a formação do Rolf, eu já comecei a trazer essas informações para a fisioterapia, através de cursos pequenos, que não são nem de longe assim, uma formação em Rolf, mas para mudar o olhar do fisioterapeuta e disponibilizar uma técnica que é muito simples de aplicar e com resultado muito prático, assim, muito rápido, né? Então, é isso que também eu tenho me dedicado a trazer, porque, assim, a formação do Rolf é uma formação como a da osteopatia, que é uma formação longa, você não necessariamente precisa ser fisioterapeuta, você, quando faz a formação, você, ao final, você está apto, habilitado a cuidar de estruturas, não necessariamente por causa que elas têm dor, ou porque tem alguma patologia, então são coisas diferentes, né? E nós, fisioterapeutas, cuidamos de patologia, né? Cuidamos de queixa, cuidamos de alterações biomecânicas. Então, essa ferramenta tem esse olhar, para o fisioterapeuta poder dispor de mais um conhecimento, aí, mais uma ferramenta. E pelo que eu acabei de conhecer um pouquinho do Rolf, acho que é um cenário ideal de como o paciente chega para a gente, né, e como ele deveria sair com o passar das sessões. Sim. Né? Por exemplo, ele chega um pouquinho mais queixoso, né, um pouquinho mais álgico, e a gente vem com uma intervenção mais passiva, né, tanto de mão quanto de aparelhos, e com o passar, né, você mesmo falou desse alinhamento, né, das Sim. fibras da fáscia, a gente consegue tornar essa terapia mais ativa, usando, por exemplo, o Rolf, né? Sim. O cenário nosso, inicial, é sempre uma dor, né? É muito difícil alguém vir às vezes vem porque fez cirurgia, mas tem dor também, né? Então, dependendo do caso, vamos falar mais das dores crônicas, assim, que
vem, muitas vezes a gente não sabe a origem disso, né? Então, nessas situações, essa abordagem global é muito importante, porque, assim, no primeiro momento, lógico, você quer dar conforto para o paciente, então você pode usar uma técnica, pode usar até um aparelho, no sentido de minimizar um pouco essa queixa, né? Mas você tem que, igual um detetive, você tem que começar a pesquisar quais são as forças, as tensões que estão chegando ali e estão gerando essa resposta de dor, né? E aí é muito lindo. E hoje em dia está mais amplo ainda, porque hoje em dia a gente já sabe que dor é muito complexo, que você tem vários tipos de dor, né? Nem sempre você tem lesão, você tem só uma sensibilização, e aí vai ficando mais interessante ainda, você tem que ver o lado emocional do paciente, enfim, é super complexo, precisa de uma ótima avaliação, né, uma ótima anamnese, e aí esse recurso eu considero muito valioso por causa disso. E qual que é a definição ou abordagem do método Rolf quando a gente fala de pontos gatilhos? Não tem a gente nem fala sobre ponto gatilho, tá? Ponto gatilho, ele é uma densificação do tecido facial que está bem profunda mesmo, abaixo da fáscia muscular, né? E, na verdade, o que acontece? O ponto gatilho, ele está sempre lá, mas ele pode estar ativo ou não, né? E quando ele está ativo? Quando tem forças que estão gerando tensão acima do normal, do nível dele, ele começa a sinalizar através de dor. Então, se você pensar em soltar esse tecido ao redor, você já está criando um ambiente propício para que esse ponto gatilho se desative, né? Essa é a minha opinião, tá? Essa é uma opção, eu diria que é uma opção. Tem várias outras opções, mas no caso do Rolf, a gente não trata de um pedacinho só, tá? A gente vai sempre no todo. E aí, acho que pegando esse gatilho desse todo, né? O pessoal da UFMG, principalmente a Luciana, a Natália, fala muito sobre o tecido facial e muscular e os outros fazerem essa transmissão de força. Uhum. Né? Às vezes, por exemplo, algum músculo que não está muito forte aqui gera uma compensação, né, na parte inferior do corpo. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa função do tecido facial, né, de como funciona, e como que o método Rolf consegue avaliar ou intervir nesses conceitos. Então, a transmissão de força, ela é uma das capacidades, vamos dizer assim, né, do sistema facial. Então, quando a gente for falar de transmissão de força, a gente não pode falar só da fáscia, tá? Porque hoje já se sabe também que a transmissão de força, ela acontece no tecido conjuntivo, muito mais até do que na fibra muscular, mas ela acontece de fascículo para fascículo, ela acontece de fibra para fibra, ela acontece de músculo para músculo, né? Então, assim, é um processo onde o movimento se inicia e ele é levado, é transmitido por todo o sistema facial. Então, como é que a gente ajuda? Tirando as torções, tirando as aderências, as densificações, sempre pensando na função original desse tecido. Ele tem que estar, o tecido facial, e todo o tecido do sistema facial, ele tem uma característica básica, assim, é uma propriedade básica que é a viscoelasticidade. Então, a gente fala em fibra, mas não é uma fibra seca, né? Então, esse tecido ele está embebido numa substância viscosa, gelatinosa, que super responsável pelo deslizamento de todas as fibras, uma em relação à outra. Então, se não houver essa substância, se não houver a presença desse
ácido hialurônico, que é a principal molécula lá, não tem transmissão de força, porque você contrai e o negócio não vai, né? Então, precisa lubrificar. Então, quando a gente fala de tratar o sistema facial, basicamente é torná-lo viscoelástico, devolver a viscoelasticidade normal dele. A gente não vai fazer nada além do normal, a gente só vai fazer com que ele recupere a sua ação normal. E que quando não tem, atrapalha pra caramba a transmissão de força, né? Respondi tua pergunta aí? Sim, com certeza. E aí, eu acho que seria legal também uma pergunta que eu sempre faço, pensando tanto no Rolf, o que a gente falou antes, você conseguiria citar algum caso clínico de um paciente ou atleta, eu sei que são muitos, né, que se beneficiou dessas técnicas ou desses conceitos, né, ou que te marcou em relação a alguma compensação grande, alguma coisa assim? Olha, como você falou, são mais de 30 anos com esses atletas, assim. Então, olha, normal, o que mais me encanta até hoje é a mudança da parte biomecânica, né? A mudança da função. Porque, assim, sempre eu começo minimizando a dor, né? Vou usar um caso recente, não vou falar nome, assim, que é complicado, mas, assim, jogador de futebol com pubalgia, tá? Então, na primeira intervenção, eu fui direto lá na região de dor e trabalhei a reorganização miofascial pensando em alívio de dor. Mas eu trabalhei toda a faixa abdominal, toda a faixa tecido dos adutores, do reto, eu trabalhei, numa primeira sessão, trabalhei quadril, tudo aquilo de tensão que podia estar chegando naquele pubis, eu trabalhei, tá? Ele já estava há 2 meses sem jogar. Depois ele voltou, a gente fez já com dor diminuída, testes mostrando já menos comprometimento, fisioterapia do clube começando a incrementar mais exercício, porque não é uma coisa que a gente faz sozinho, é isso que tem que ter, né, pessoal? A gente é um fator, né? E segundo atendimento, já subi para trabalhar mais a parte cervical alta, trabalhei os pés, quer dizer, já não fui nos mesmos lugares que eu tinha ido, e ontem ele me falou que ele ia jogar hoje, deve estar jogando, hoje é sexta, não, ele vai jogar amanhã. Então, assim, é gratificante demais, mas a gente nunca pode querer achar que faz tudo sozinho, né? Então, tem que ter parcerias, porque em alguns momentos você percebe que vai além do que aquilo que você pode fazer, né? Mas é isso. E o que eu estava falando da função é que daí eu sempre testo a marcha e o agachamento. E eu sempre vejo essas funções alteradas, sabe? Movimento de quadril, movimento de agachamento isquios, que não são simétricos, e aquilo me dá um norte de que aquilo não vai bem porque tem forças também tirando biomecanicamente isso do eixo, né? E aí depois você faz e vê aquilo prontamente resolvendo, é muito legal. Legal. Acho que a palavra que resume mesmo é gratidão, né? Gratidão, gratidão. Profissão nossa, muito legal. Isso. Exato. Um dos principais motivos da gente ter gostado mais da fisioterapia do que da educação física. Mas dá trabalho, viu, gente? Trabalhar com terapia manual dá trabalho. Que é uma sessão que você não relaxa, você não põe, às vezes, num aparelho e deixa, né? Eu já trabalhei dessa forma, né? Lá atrás, trabalhava em clínicas que, graças a Deus, esse tipo de fisioterapia está desaparecendo, né? Colocava lá no aparelho, 20 minutos, depois punha em outro, não sei o quê, e aí sobrava um tempinho para dar uma cinésio, né?
Então, hoje tenho orgulho de ver o que a nossa profissão se tornou. Sim, sim. E acho que também, às vezes, infelizmente, agora mudou um pouquinho a moda, em que, por exemplo, assim, tem muito a síndrome do último curso, né? A síndrome do último curso. Infelizmente, alguns profissionais se faz um curso de Maitland, pode ser o quanto tempo que for, um final de semana ou 10 finais de semana. Chega na próxima consulta, o cara vai aplicar Maitland, independente se precisar de, sei lá, Exatamente. Mas pelo que eu conheci do Rolf hoje, parece que é um método que consegue não consegue não deixar o profissional preso aí a uma coisa só, né? Então, Fernando, olha só, importante dizer isso. Que a gente está falando aqui não é do Rolf, né? É do conceito Rolf, porque quando você vai receber sessões de Rolf, é uma coisa, do método Rolf, com profissional integrador estrutural, que não tem nada a ver com fisioterapia, tá? A pessoa pode ir lá porque ela sente, sei lá, eu já recebi pacientes assim, eu me sinto muito curvado, ou não me sinto bem, ou, enfim, N histórias, né? Mas o conceito Rolf, que é esse curso que eu, Felipe e Maíra, a gente vem dando há 20 anos, o que a gente fez? A gente pegou, extraiu os princípios, as ferramentas, tentou trazer isso de uma forma bem simples para o fisioterapeuta poder utilizar na sua estratégia clínica, tá? Com o seu raciocínio clínico. Então, assim, porque assim, é a mesma coisa que se eu, no final de semana, ensinar para você 10 manobras osteopáticas, você não se tornou um osteopata, né? Então, estou dizendo isso para ficar bem claro, porque eu respeito muito a escola do Rolf, é de lá que eu vim, eu sou rolfista, eu continuo trabalhando só com Rolf, né, independente dos tratamentos, mas eu também sou uma fisioterapeuta esportiva, que me beneficiei demais desse olhar e quero passar isso para adiante, tá? Porque é possível a gente acrescentar isso. Com conhecimento a gente vai lá. Né? Isso. Acho que é isso, né? Falamos demais. Falamos, vou só encerrar aqui. Então, para a gente, profissional que está escutando e ficou curioso para entender um pouquinho mais desse método, quais cuidados que é importante a gente cuidar, tanto na aplicação do método Rolf ou, né, por exemplo, se algum profissional fez o seu curso para aplicar, mas, de maneira geral, uma terapia que quer mobilizar, que quer atuar no tecido facial. Né? Você falou dessa questão de ser perpendicular, de não ser perpendicular, mas ser oblíquo, do tanto de pressão, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa muito estar, como você mesmo disse, baseado em evidências. Né? Eu já vou juntar com uma pergunta do Claudinei, que ele é educador físico, e perguntou se ele também pode aplicar a técnica, acredito que ele esteja falando do Rolf. Então, é assim, o conceito Rolf, que é esse curso voltado para fisioterapeutas, tá? Porque o que eu vou ensinar, ele vai se encaixar numa estratégia fisioterapêutica. Então, esse curso, que é presencial, temos em São Paulo e temos aqui em Florianópolis, infelizmente, ele não é aberto para outros profissionais. Agora, quem é profissional da área da educação física e gosta de trabalhar a estrutura como um todo, aí eu indico, vai fazer a formação do Rolf, que é muito legal. Aí procura uma das escolas que ensinam Rolf aqui em São Paulo, né? Uma é a ICE e a outra é a associação, e faz a formação, investe, como eu investi. Você vai estudar pra caramba e vai poder tratar pessoas
para corrigir a sua estrutura, que é muito legal. E não só profissional da área da educação física, mas qualquer profissional que queira se dedicar vai ter uma formação completa e vai poder fazer isso, né? Então, esses são os 2 cursos. O outro é o curso de reorganização miofascial que eu falei, que é um curso online, que a gente já está rodando, já lançamos, tivemos 2 lançamentos, né? Que é um curso que está muito bem montado, com protocolos muito específicos, fácil de aprender. Esse curso também é voltado para profissionais da área da saúde, né, porque vai principalmente ensinar o profissional a utilizar as técnicas para dor, a analgesia. Então, também recomendo. Tem esse Instagram do Reorganização Miofascial, se você puder por aí, que é legal, @reorganização miofascial, que é essa técnica, e o @Conceito Rolf, que é o do curso Conceito Rolf, tá? Em relação aos cuidados, a única coisa que eu peço para vocês, parem de fazer, se vocês fazem, qualquer intervenção mecânica perpendicular, tá? Porque isso não vai trazer a resposta que vocês querem. E aí, convido vocês a fazerem um desses cursos, ou reorganização miofascial, ou conceito Rolf, que você vai aprender direitinho a aplicar as cargas mecânicas e extrair delas a melhor resposta terapêutica. Tá certo. Certo? Bom, tá certo. Se ninguém mais aqui do ao vivo tiver uma dúvida, eu vou novamente agradecer a GG por ter aceitado o convite, ter passado essa 1 hora aqui comigo conversando. Eu geralmente deixo um espaço pro físio, pro convidado fazer o jabá, mas já foi feito, que é Foi ótimo. feito. O de hoje tá pago. Mas eu vou deixar outro espaço para você dar as suas despedidas. Legal, então, mais uma vez, obrigado, Fernando, pela oportunidade, obrigado ao pessoal que entrou aí, vi alguns amigos meus, o Fábio, que eu vou dar um curso na clínica dele, semana que vem, lá em São Caetano, então eu também tenho feito isso, a convite de clínicas particulares, faço um treinamento dos profissionais, capacitando em relação a essas intervenções miofasciais, né, e tem sido muito bacana. Então, obrigado pela presença de vocês, estarem aqui nos ouvindo, e boa semana aí, até qualquer hora. Boa. Valeu, galera. Para o pessoal que está assistindo ao vivo, se você quiser conferir esse episódio na íntegra, vai estar aí domingo, novamente às 18 horas, como a gente está gravando agora. Então, você pode assistir tanto no YouTube e, obviamente, se for só o áudio, no Spotify. Novamente, Valeu. agradecer a GG e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Foi. Fui.